Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão nessa manhã? Espero que vocês estejam aí fortalecendo a vossa fé em Cristo Jesus. Porque eu tenho convicção que seja o que for e como for, com a presença ou nós estando na presença do Senhor, cada um de nós será fortalecido pelo poder de Deus agindo no nosso interior. Então eu espero que você esteja bem. Mas se porventura você tem passado por aflições e dificuldades, olhe para o Senhor agora. Coloque a sua fé, a sua expectativa em Cristo. Cuidado para não esperar que a solução do problema seja o seu momento de felicidade, alegria e vida em abundância. Porque o Senhor prometeu isso para você agora, já, nesse momento. Você não precisa ser refém de uma situação para poder ter paz, para poder ter alegria, disposição, vigor. Você não depende de coisas, você depende do Senhor. Está vendo que grande diferença? E olha só, nós estamos falando aqui do momento em que a igreja foi fundada e nós vamos abordar esse tema a respeito da igreja, não é? Algo tão importante que define muito a fé de muitas pessoas. E vamos ver aqui no livro de Atos dos Apóstolos, agora no capítulo 3, o verso 19 e o verso 26. Está escrito: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério. E no verso 26, tendo Deus ressuscitado o seu servo, Jesus, enviou-o primeiramente a vós outros, para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Então, uma coisa muito clara na mensagem do Evangelho, na mensagem de Jesus, era essa libertação do homem da escravidão do pecado. Porque isso é fundamental para um relacionamento com o Senhor. Então o Senhor em todo tempo veio a esta terra, como nós vimos no Evangelho de Mateus, dedicou a sua vida, pregou, ensinou, curou, mostrou ser ele o Filho de Deus, subiu na cruz e se fez um sacrifício para nos libertar dessa escravidão. Ele nos substituiu lá na cruz e nos comprou pelo preço da sua própria vida, né? Tirando realmente esse peso, esse fardo, esse domínio sobre as nossas vidas. Isso é muito importante. Por isso que Pedro, nesse momento, estava fazendo um discurso, né, no templo e falando aos seus irmãos judeus naquele momento, que estavam com dificuldade de aceitar Jesus. Mas ele disse assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Veja, ele traz aqui duas palavras muito importantes para a vida cristã, de alguém que está na igreja: ser arrependido e convertido. Não significa apenas concordar, significa exatamente produzir um fruto daquilo que é o meu sentimento. Se eu me arrependi por algo da minha história, da minha vida, ou por uma situação com a minha esposa, com o meu marido, com os meus filhos, esse arrependimento me leva a uma mudança de atitude pela força do Espírito Santo dentro de mim. Então, esse arrependimento é a consciência daquilo que é a verdade da palavra de Deus e que me leva também, né, a uma conversão. O que é a conversão? Uma mudança de rota, uma mudança de rumo. A conversão vem depois do arrependimento, porque ela sinaliza exatamente uma mudança de comportamento. Eu me converti, então eu estava indo à direita, agora eu vou à esquerda, eu estava indo para a esquerda, agora eu vou à direita. Eu mudei a minha rota de vida, eu estava indo para o inferno, agora estou indo para o céu. Portanto, essas duas palavras são muito importantes. E ele diz aqui, para quê? Para que sejam cancelados os vossos pecados, a fim de que na presença do Senhor venham tempos de refrigério. Ele não fala aqui, não dá um entender que venham tempos de coisas boas, e você vai ficar bem, e você vai ter muita coisa. Ele fala de um refrigério que está no interior, independente destas coisas que podem acontecer. Mas o meu refrigério vem da presença de Deus no meu interior. E no verso 26 ele diz assim: tendo Deus ressuscitado Jesus, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar. No sentido, e ele reforça, de que cada um se aparte das suas perversidades. Então, o que ele estava ensinando? Que discurso é esse? Qual era aqui a coisa mais importante para o apóstolo Pedro nesse discurso lá para os seus irmãos? É que eles aprendessem, é que eles entendessem, é que eles compreendessem a missão, aquilo que Jesus fez, e então eles pudessem olhar para si mesmos, perceber a ação do pecado, não é? Da destruição do pecado e se arrepender. E através desse arrependimento, havendo uma conversão.
Muitas pessoas tiveram, infelizmente nesse tempo, vivem através de um remorso, uma situação complicada de sentimentos malucos, onde a pessoa vê que não deu certo aquilo lá, mas se ela tivesse a oportunidade, ela faria de novo. E ela parou de fazer porque deu errado. Se tivesse dado certo, ela tinha continuado. Esquisito, não é verdade? Mas aqui nós percebemos o que realmente a ação do Espírito Santo faz na vida do homem, levando, conduzindo ao arrependimento, à compreensão de qual é a nossa estrutura. Não é uma estrutura pervertida, uma estrutura estragada, uma estrutura de pecado desde Adão. Então agora a mensagem de Jesus é essa: olha, arrependam-se e se convertam. Eu me arrependi, então a minha vida é transformada. Esse, na verdade, é o grande sinal da pessoa que se converteu. Primeiro, ela é uma pessoa quebrantada, arrependida, porque conhece e reconhece os seus problemas. Mas junto com isso, há uma mudança. Uma mudança significativa no seu viver, nas coisas de pensar, nos seus valores, nas suas prioridades. Pense sobre isso. Que o Senhor te abençoe e que estas palavras, e que você vá pesquisar mais, vai ler o capítulo inteiro. Aqui é só um pedacinho para te chamar aí a curiosidade e você aprender mais. Deus te abençoe e fique firme.